Hoje, por falta de um da prateleira de cima, a gente tem uma dupla aqui, dois da prateleira de cima. A Thrive ela surgiu há 3 anos atrás por meio de dois especialistas em dois grandes mercados, um do mercado financeiro e outro do agronegócio. A ferramenta que eles trazem hoje para o mercado, para o setor, ela meio que facilita ou democratiza o acesso à informação de alguns players, de alguns grupos intermediários e principalmente também de certa forma, quem está lá na ponta, que é o produtor. Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje, por falta de um da prateleira de cima, a gente tem uma dupla aqui, dois da prateleira de cima. Eu estou falando aqui do professor Roberto Rodrigues, que é professor lá do Mackenzie, é CEO da RR Life Capital e Agribusiness, a gente vai saber o que é isso daqui a pouco, e do meu querido Thiago Fischer. Thiago, eu apresentei o professor primeiro, mas eu quero te dar as boas-vindas primeiro. Obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu, Thiago? Obrigado a você, Carlão. Sempre ótimo estar por aqui. Maravilha. Eu não apresentei o Thiago, um homem que escreveu durante muito tempo, depois ficou muito ocupado, não pôde mais escrever aqui na nossa plataforma Agro Revenda. E hoje ele é o CMO aí da Thrive. A Thrive, que acaba de fazer aqui uma parceria com a nossa Agro Revenda, e tem um espaço aqui chamado Thrive Ensina, e nessa última edição, aqui na mais recente edição, tem uma página dupla aqui e uma reflexão sobre o fim do crédito rural subsidiado. É uma interrogação, será que é o fim? Será que é o começo do fim? Enfim, a gente vai falar sobre isso tudo neste Fala Carlão especialíssimo. E o nosso outro convidado aqui é o professor Roberto Rodrigues, lá do Mackenzie. Professor, obrigado pela sua presença aqui, viu? Acho que eu te apresentei direito aí, não? Sim, eu que agradeço, Carlão. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado ao Thiago também. Eu fico muito honrado com essa brilhante oportunidade. Olha, é isso aí. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui, esses tempos aí, no final do ano passado, eu entrevistei aqui o fundador da Thrive e ele veio aqui explicar um pouquinho para nós o que é a empresa, o que uma companhia estava recebendo uma injeção muito forte aí de capital, se não me engano, 17 milhões de dólares, uma coisa assim, lá atrás, e com grandes parcerias aí, com grandes companhias como Syngenta, etc. E o nosso amigo Thiago Fischer estava na época. Você vê só, ele começou lá, acho que dando parpite, aí os caras falaram, não, para de dar parpite, vem para cá, entra para o time aqui, e aí ele virou o chefão do marketing lá. Ô, Thiago, deixa eu te falar, muito legal esse artigo aqui, essa página dupla da revista aqui, essa reflexão sobre a história do crédito rural. A gente já tem falado muito sobre isso, né? O governo cada vez mais tem um cobertorzinho desse tamanho, né? Cada vez mais ele tem que se preocupar só com os pequenos, e olha lá, né? E aí o mercado tem que dar conta do resto. E eu acho que é um pouco nessa linha o papel da Thrive. Então, antes de a gente entrar no assunto que nos trouxe aqui, dessa parceria que a Thrive está fazendo aí com a Mackenzie, com o professor Roberto Rodrigues, eu queria que você situasse um pouquinho o que é e o que vem a ser a Thrive e qual é vamos dizer assim, o objetivo dela dentro do agronegócio. Maravilha, Carlão. Bom, a Thrive ela surgiu há 3 anos atrás por meio de dois especialistas em dois grandes mercados, um do mercado financeiro e outro do agronegócio, tá? Que saíram do país e foram estudar se não o melhor, um dos melhores centros de tecnologia do mundo, né? O Centro de Tecnologia de Massachusetts, literalmente criar algo que desenvolvesse a curva de profissionalização e melhorasse os processos e governança sobre dois grandes eixos da gestão financeira de empresas ligadas ao agronegócio e que
financiam o agricultor, principalmente no seu processo de custeio de safra. Tá? O processo de gestão e governança da análise e aprovação de crédito, ou seja, liberação, né, dessa verba ao produtor para que ele possa comprar seus insumos agrícolas, por exemplo, né? E aí a gente não está falando só de agricultura, também de pecuária, obviamente, mas hoje se olha bastante mais para a agricultura, e também todos os processos que regem as iniciativas, a agenda, tanto de multinacionais fornecedoras, quanto de revendas agrícolas, quanto de cooperativas, quando a gente está falando da temática de, literalmente, acessar o mercado de capitais. Ou seja, como trazer essas empresas para próximos dos investidores, dos emprestadores de dinheiro e, principalmente, unir aquele tomador de crédito, que é o produtor, essa interface intermediária, que pode ser a revenda, pode ser a cooperativa, pode ser até a indústria, quando ela vende direto, e a indústria, que é a tomadora do crédito dos emprestadores, né, que geralmente é a primeira, até hoje, a quase única a se vincular a esses financiadores aqui da Faria Lima, aqui em São Paulo, para emprestar esse dinheiro no mercado. Tá? Então, a Thrive, ela começou a ser criada com este processo, esse grande processo, na cabeça destes especialistas. Como ajudar desde um produtor a tomar dinheiro no mercado de maneira mais facilitada e como esses intermediários do processo, sejam a revenda, sejam a própria indústria, podem auxiliar esse produtor a tomar dinheiro de uma maneira mais barata, de uma maneira mais facilitada, de uma maneira mais rápida, tá? E tudo isso, obviamente, através da tecnologia. Então, a Thrive hoje se posiciona como, na nossa visão, o único player que efetivamente criou tecnologia que mapeia todo este processo para criar indicadores, para criar, obviamente, dados, para criar uma sistemática de inteligência que não apenas melhora o processo da revenda, melhora o processo da indústria, melhora até no futuro, né? Nós estamos ainda com isso, mas viremos com isso, o processo do próprio produtor pedir crédito no mercado, né? Melhora processo, melhora governança, melhora indicadores internos, né? da empresa que gere todo esse processo, mas principalmente trabalha todos esses dados através de inteligência artificial para mostrar para aquele fundo da Faria Lima, para aquele banco emprestador do dinheiro, que aqueles dados que pouca gente entende no mercado financeiro, né, os tais do risco do agronegócio, o risco do produtor, talvez sejam mais fáceis de entender do que eles estimam. Então, a Thrive não é uma emprestadora de dinheiro, nós não somos fundo, nós criamos tecnologia para promover a aceleração desse processo, certo? E, com isso, naturalmente, promover a profissionalização de todos, a maior profissionalização de todos os envolvidos. Maravilha. Quer dizer, na verdade, isso tudo, né, professor? Eu acho que passa por uma questão de entender, na verdade, qual é o risco, né, do negócio, para saber se essas empresas, tanto, vamos dizer assim, o tomador quanto esses intermediários, como é que estão eles em questões como ESG, por exemplo, e também questões super importantes como seguro agrícola e etc. O professor, esclarece para nós, e vamos ver se o senhor faz um desenho um pouco mais agora aprofundado para a gente disso tudo que o Tiago falou aqui. Me parece que a questão maior é como facilitar a vida de todo mundo, né? Do tomador de empréstimo, de quem vai emprestar. E outra coisa, esse negócio de emprestador, né? Emprestador pode ser eu, qualquer vizinho meu aqui, né? Qualquer pessoa que acesse o mercado financeiro, aproximar o mercado financeiro, né? Eu tenho falado muito isso, né? Aproximar o Leblon e a Faria Lima do Cerrado brasileiro. Acho que é por aí, né, professor?
Sim, primeiro, assim, muito legal a explanação do Tiago, porque realmente ela foi extremamente didática, mas transformando tudo que ele comentou a respeito do papel da Tribe, de fato, a ferramenta que eles trazem hoje para o mercado, para o setor, ela meio que facilita ou democratiza o acesso à informação de alguns players, de alguns grupos intermediários e principalmente também de certa forma, quem está lá na ponta, que é o produtor, a que ele tenha mais condições favoráveis, Carlão, de acessar um recurso, um crédito, junto a uma revenda, a uma indústria, ao mercado financeiro de primeira linha, para que ele possa endereçar isso de maneira inteligente, sábia, de maneira contumaz, naquilo que realmente faz a diferença para ele. Então, quando você verifica hoje, por exemplo, nos bancos, a questão do crédito rural, que vem se diminuindo a cada ano, vem se deteriorando, enfim, se reduzindo, sempre esses recursos que lá estão disponíveis estão lá prontos de prateleira. Pega, não pega, se pegar é desse jeito. Mas muitas das vezes não é o que ele está precisando. Agora, para isso acontecer, é preciso ter no meio disso tudo uma inteligência, um arcabouço de tecnologia, que são poucos os grupos no mundo que são capazes de, digamos assim, desenvolver e emprestar isso ao mercado. Na minha opinião, o papel da Tribe nesse contexto, ele meio que democratiza esse acesso ao produtor rural, que muito carece por isso, a atingir um público, a um recurso de primeira linha, que antes talvez ele não tivesse como fazê-lo. Então, assim, eu entendo essa conexão. E, obviamente, nesse meio tempo, aqueles que estão no meio, né, como intermediário, como as revendas ou as indústrias, vão se beneficiar ainda mais dessas possibilidades à medida em que elas conseguem mitigar os seus riscos aí, financeiro, de crédito e assim por diante. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse estudo aí que vocês estão realizando, através da nossa... Aliás, mandar um abraço aqui para o Paulo Tiburcio da Andave. Ô, Paulo, você vê que aqui, ó, eu só ando aqui na prateleira de cima, volta e meia, nós estamos falando de você aqui, você não precisa nem estar aqui, mas a gente está falando da Andave, e a Andave tem representantes regionais aí, me parece que existe um trabalho aí no Mackenzie que une a Dicer, a Dicosul e a Tribe está no meio disso tudo. Então, eu queria agora, professor, que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho, o que é exatamente, como esse trabalho vai beneficiar essas instituições, essas empresas, e como isso vai chegar no produtor. De fato, a gente tem verificado, assim, tanto do ponto de vista profissional, Carlão, na atividade que eu desenvolvo no agronegócio há mais de 20 anos, assim, através de consultorias financeiras especializadas e tal, que as revendas elas estão meio que no fogo cruzado, estão no turbilhão da questão financeira do setor agro. Se o produtor vai bem, a tendência é que ele enderece bem com a revenda e, por sua vez, ela também enderece bem com as indústrias fornecedoras. Mas se, por um lado, acontece uma intempérie, um problema, e que no agronegócio isso não é tão difícil, e acomete um produtor, as revendas tendem a pagar o preço ainda mais. Então, existem vários fatores, vários fenômenos que foram analisados e que estão sendo estudados pela a tese de doutorado que a gente desenvolve no Mackenzie, que corroboram com a veracidade do que eu estou falando. Então, as revendas estão diante de uma problemática que podem intensificar as suas questões financeiras, de tal ponto que essa profissionalização, que essa gestão mais eficiente, ela se faz necessária, obviamente. Foi aonde, então, eu apresentei, num primeiro momento, uma pré-tese, né, um pré-projeto ao Mackenzie, há cerca de 2 anos atrás, dizendo, olha, eu atuo no agronegócio e, diante dessa atuação, existe uma questão que eu acredito que ela pode ser melhor verificada. O Mackenzie topou isso, hoje eu sou aluno do doutorado lá no Mackenzie, doutorado profissional em finanças e controladoria empresarial, e juntamente dos meus coordenadores, professor Otávio, professor Eadomari, nós começamos, então, a enveredar nessa problemática relacionada às revendas. E eis que surgiu, através desse recorte, a Dicer, a Dicosul, que você comentou, Carlão, a possibilidade de trazer um grupo de revendas para dentro de um workshop profissional que foi realizado em Patos de Minas há 1 semana atrás, aproximadamente, quase 2 semanas, com a presença de um grande sponsor que é a Tribe, porque o Mackenzie, nós, a Andave, através da Dicosul e a Dicer, nós entendemos que, para acompanhar essas revendas agrícolas, que fazem parte desse projeto piloto,
além de poder fazer a intervenção, de uma imersão, de um treinamento, para ajudá-los a melhorar essa eficiência financeira e de crédito e assim por diante, organizacional, ter ao lado deles, no meio disso tudo, uma tecnologia que permitisse fazer esse acompanhamento, essa gestão, faz total sentido. Então, é um estudo intervencionista, essa tese de doutorado, através do Mackenzie, é uma intervenção que você tem que resolver o problema, não somente demonstrar o problema, resolver, é uma tese de doutorado acadêmico profissional, envolvendo a sociedade empresarial, mas com a participação, porque daí faz muito mais sentido, de um grande sponsor, que é uma instituição altamente relevante para o setor agronegócio, que é a Thrive, corroborando com uma ferramenta que talvez o acesso seria mais difícil não fosse essa parceria. Academia, sponsor Thrive, e através da Dicosul e da Dicer, que é um braço da Andave. Resumidamente, é isso. Eu estou entendendo aí, quer dizer que então essas revendas aí estão diante daquela história, o cavalo está passando arreadinho na frente delas, é só elas montarem aí. É isso mesmo, Tiago? Me explica aí como é que... Eu também quero, viu, Tiago? Esse negócio de... Eu quero melhorar meu negócio aqui, rapaz. Não é sempre que a gente consegue um sponsor dessa qualidade, hein? Carlão, eu diria que sim, tá? Eu diria que a resposta para a sua pergunta é sim, principalmente... bom, Carlão, estou aqui com você há, sei lá, 15 anos e você sabe, eu trabalho em revendas há mais de 25 anos, tá? Uma coisa que fica muito latente, foi um dos motivos até de eu vir para a Thrive, é que, definitivamente, revendas de diferentes portes, elas não têm, no lado financeiro, e principalmente de crédito dela, o mesmo tipo de profissionalização que ela conseguiu alcançar nas suas áreas comerciais, certo? E a Thrive acredita muito nisso. Então, por mais que nós sejamos, sim, vendedores da nossa tecnologia, obviamente é uma tecnologia cara, tá? E a gente passou 3 anos, 4 anos desenvolvendo essa tecnologia fora do país para trazer aqui com as melhores cabeças do mundo para fazer isso. O ponto aqui é exatamente a proposta de valor que o professor Roberto Rodrigues acaba de falar para a gente, tá? O que o Mackenzie, em parceria com a FIA, em parceria com a Dicer, em parceria com a Dicosul, está fazendo, é algo muito interessante e muito inovador do ponto de vista acadêmico, técnico e prático. Tá? Pesquisas intervencionistas são muito pouco feitas, infelizmente, no Brasil. Né? E aí eu falo como professor de 2 instituições de ensino, de 2 universidades de alto renome aqui no Brasil. O ponto disso é que, com esse entendimento, a Thrive não apenas entendeu qual é o objetivo dessa pesquisa intervencionista, mas entendeu também que ela precisa fazer parte deste processo de construção, desse processo de transformação das revendas, que são um dos nossos focos de ação no Brasil. Então, como é que nós entramos com essa parceria? Nós conversamos com o Mackenzie, conversamos com o professor Roberto Rodrigues, conversamos com a Dicer e a Dicosul, e entendemos o tamanho, a expressividade dessa pesquisa, o real impacto que ela quer causar nessas revendas e, principalmente, o potencial de escalabilidade deste impacto, certo? Porque o que a gente vai fazer agora, sim, é um cavalo selado passando na frente daquelas que vão participar, mas o mais importante disso, Carlão, é o aprendizado que tanto elas quanto o mercado inteiro vai ter disso, certo? Que, efetivamente, profissionalização financeira, consultoria e boas práticas na área de finanças e tecnologia podem promover uma revenda muito mais forte, muito mais com potenciais de sobrevivência, que não preciso explicar para o seu público o quanto que a sobrevivência dessas revendas está perigando com essas margens de vendas que elas têm hoje e com a estrutura de capital tão pesada quanto elas têm hoje, né? E o quanto isso pode criar de novas alternativas. Então, se a gente vincular isso ao grande objetivo da Thrive, que é criar dados e inteligência para que essas mesmas revendas acessem financiadores novos, vamos lembrar aqui, gente, que
revenda hoje, ela se financia baseada em quê? Ou em banco ou em fornecedor. Isso naturalmente limita ela como empresa no mercado. Se essa profissionalização que Mackenzie, professor Roberto Rodrigues, Thrive, possam proporcionar em 2 anos que essas revendas, por exemplo, acessem mais 2, 3, 5 outros financiadores, minimamente, bem minimamente mesmo, elas podem usar isso para alternativas de crescimento, para alternativas de fusões, para alternativas de relacionamento com os seus próprios fornecedores, comprando antes, comprando melhor e tendo um índice de rentabilidade melhor no final ali da ponta. Então, entendendo tudo isso, a Thrive, obviamente, é uma empresa nova e, mesmo assim, resolveu investir uma parte daquele capital, né, que você mesmo fez a entrevista conosco, Carlão, que nós recebemos de investidores e que, naturalmente, deveria ser para que a gente mostrasse os valores e os objetivos da Thrive no mercado, estamos usando para isso. Estamos usando para investir nessas revendas, aquelas que quiserem participar, quiserem sentar nesse cavalo selado, e vamos acompanhar durante 2 anos não só a nossa tecnologia, mas toda a evolução que essas revendas vão ter ao longo de todo esse processo, que eu entendo ser acadêmico, eu entendo ser prático, porque, naturalmente, o professor Roberto Rodrigues vai dar consultoria de graça para essas revendas, porque, senão, elas também não evoluem só com a parte de capacitação que o Mackenzie vai dar, e com a parte de tecnologia, porque, sim, nós temos o objetivo de monitorar tudo que essa parceria vai dar e o impacto dessa tecnologia, mas, antes de mais nada, é a essência da Thrive promover o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento profissional das áreas financeiras de revendas e indústrias. Então, a gente resolveu entrar nessa, resolvemos investir fortemente, para a gente é um grande investimento, para promover essa pesquisa, para promover essa parceria, que deixa em nome da Thrive uma baita parabenização à Andave, à Adicera, à Adicosul, por uma iniciativa tão orientada ao resultado das suas revendas, e queremos, com isso, que cada vez mais revendas entrem nesse tipo de modelo, certo? Aqui a gente está disposto a entender cada modelo, a proporcionar formas alternativas de que essas revendas realmente passem por uma agenda de transformação tecnológica e, com isso, aumente sua profissionalização, certo? Quem sabe estudos como esse se repliquem, né? E a gente vai fazer isso nas revendas do Mato Grosso, nas revendas do Rio Grande do Sul, que são naturalmente revendas de pequeno e médio porte, tirando as grandalhonas, né? Mas, e que naturalmente convivem com as mesmas dores que o professor Roberto Rodrigues acabou de falar. Então, pela primeira vez, eu vejo fortemente, nesses últimos 25 anos, um modelo muito claro de academia suportando a profissionalização da área financeira na prática e tecnologia subsidiando todo esse processo. Então, a nossa grande intenção com isso é promover essa história toda, é injetar tecnologia para que tudo aconteça de uma maneira super fluida, super rápido e, principalmente, gerando aquilo que o agronegócio carece como ninguém: dados, dados e dados. Ô, professor, esse negócio é interessante, porque esse negócio de tese, doutorado, é a primeira vez que eu escuto falar aqui. Um negócio me parece muito prático, né? É uma coisa assim, é quase que uma injeção na veia aí, não é só teoria. Vocês vão a fundo para mudar para melhor o panorama dessas empresas, né, professor? Sim. Na verdade, Carlão, esse tipo de estudo de aplicabilidade, ele é chamado de estudo intervencionista, né? Isso começou na Finlândia, e o Mackenzie, quando tomou conhecimento, até pela característica do tipo de ensino que o Mackenzie elabora, né, e profere no mercado, enfim, eles estiveram na Finlândia com vários professores e conhecendo essa, digamos assim, esse tipo de estudo, né, essa inovação que lá já é disseminada há bastante tempo. Finlândia é o berço da intervenção acadêmica nas organizações,
e trouxeram alguns professores da Finlândia também para o Brasil, que fizeram ali essa parceria com o Mackenzie. Aliás, o Mackenzie tem parcerias no mundo inteiro, né, com diversas universidades, para que pudesse, então, se viabilizar um estudo e ser aplicado nos moldes das questões brasileiras, né? Então, isso se tornou o Mackenzie uma referência em ensino acadêmico profissional com essa pegada de intervenção, que é pesquisação, pesquisa prática, né? E, realmente, é bem instigante, porque imagina um profissional que está no mercado há tantos anos, Carlão, como é o meu caso, passei em instituição financeira, hoje sou diretor de uma empresa de consultoria, e, assim, você está diante de tantas situações que, muitas das vezes, fala, poxa, gostaria de participar dessa solução. Então, você tem a teoria servindo à prática e a prática sustentando a teoria. É isso, é esse que é o estudo intervencionista. Então, assim, realmente é diferente e é algo que, de fato, entrega, faz a diferença. Não é só levantar a teoria e dizer que tem um problema. É dizer que tem um problema, basear esse problema numa teoria que o sustente e aplicar os preceitos e resolver o problema. Maravilha. Ó, deixa eu dar aqui uma sugestão para você. Nós já estamos nos descontos aqui da nossa prosa, mas o legal disso tudo que você está fazendo aí, viu, professor? Você está fazendo uma promessa agora aqui, entendeu? Porque você está começando um estudo, né? Tem muita gente envolvida nessa promessa. O pessoal da Andave aí, da Adicer, da Adicosul, enfim, está todo mundo envolvido aí nessa promessa. Então, sim, eu vou até mandar um abraço para o Paulo Tiburcio de novo e falar, Paulo, que oportunidade para a gente daqui a pouco, sei lá, mais alguns meses, a gente voltar aqui e fazer um debate como esse, envolvendo vocês aí da Andave também, para a gente entender em que medida que essas empresas que participaram desse processo aí do Mackenzie, com esse apoio, patrocínio da Thrive, em que medida que elas se tornaram melhores, o que elas aprenderam com o estudo. Acho que isso é uma coisa que é um processo aí que vai ter muito aprendizado aí para frente, né, professor? Com certeza. De fato, acho que a ideia que você comentou agora, Carlão, de repente, amanhã envolver a Andave, por exemplo, num debate, num painel, num webinar, que a gente possa fazer uma mesa de discussões, né, Tiago? E falar, olha, essas empresas, por exemplo, que já estão fazendo parte do programa dessa imersão, com esse apoio Thrive, veja o acompanhamento, o resultado, o que isso tem mexido dentro das organizações, o que tem provocado em termos de transformação, de perspectiva. A ideia é louvável. Eu corroboro aí com a sua ideia, Carlão, acho que fica aí aberto uma provocação para uma próxima discussão. Sim, com certeza. Que tal, Tiago? Bora nessa? Bora e provoco ainda mais, tá, Carlão? Assim como as pesquisas acadêmicas sempre foram muito distantes, né, não intervencionistas dessa realidade, o que a gente convive hoje no mercado de agtechs, agfintechs, é muito modismo, muita fumaça também. Então, eu me comprometo como Thrive aqui de, inclusive, nessa discussão, junto com o professor Roberto Rodrigues, comparar as revendas que tiveram tecnologia, as revendas que não tiveram tecnologia, para que a gente promova o debate da transformação digital também como uma pauta para a aceleração da profissionalização dessas revendas. Show de bola, gente. Melhor é impossível, né, professor? O senhor ia colocar alguma vírgula aí? De fato, o que o Tiago comenta, isso só compromete o nosso trabalho ainda mais, mas é para isso que nós estamos aqui, né? Eles também estão extremamente aí, comprometidos com a causa. Carlão, eu acho sumariamente importante falar do que a gente está fazendo, quer dizer, é um grande feito, mas tão importante quanto falar é mensurar o que a gente está fazendo, ter uma oportunidade de depois analisar essas organizações que participaram desse projeto, para depois, então, e que isso possa ser replicado para as demais. Como ele foi dito no início, né? Estamos diante de um marco divisor dentro do setor agro, não por pretensão, não porque a gente queira. De fato, é preciso ter mais estudos voltados para essas questões de problemas relacionados a esse importante nicho empresarial dentro do setor agro, mas o fato é que não existe. Quando você vai para desenvolver uma pesquisa, você tem que levantar informações nas bases fidedignas.
Não há estudo falando sobre aquilo que a gente está verificando agora, pelo menos nessa intensidade, muito raso. Então, nós estamos diante de um marco, sim, e eu acho que tão importante estar diante de um marco e divulgá-lo é amanhã trazer esses resultados parciais, enfim, para que chegue no conhecimento de todos. E eu me comprometo com isso, claro. Maravilha, show de bola, gente. Olha, isso que é bom. A gente faz um falar Carlão e já deixa uns 2 ou 3 amarrados aí para lá para frente, entendeu? Ó, antes de me despedir da turma aqui, eu quero mostrar de novo aqui a revista Agro Revenda, que é a plataforma de informação do setor. 220 páginas tem essa edição, recorde absoluto, enfim. E é uma edição que marca aqui o início de uma parceria aqui com a Thrive, e tem aqui esse artigo do Luiz Lapo, é o fim do crédito rural subsidiado? Isso é uma interrogação aí para todo mundo pensar. Eu queria agradecer também o pessoal da Employer, que é nosso apoiador do programa, mandar um abraço para todo mundo lá do Bradesco. O Bradesco, que é o maior financiador privado do crédito rural brasileiro, com mais de 42 bilhões de reais de crédito ao produtor rural, ao agronegócio brasileiro. Bradesco, então, sempre ao lado do produtor rural. Eu falei hoje aqui com 2 feras, o Roberto Rodrigues, lá do Mackenzie, professor do Mackenzie e CEO da RR Life Capital and Agribusiness, e também falei com o Tiago Fischer aqui, o homem do marketing lá da Thrive. Obrigado pela presença dos vocês dois, já estão cientes que estão devendo mais uns Fala Carlão aí para frente para nós tocar esse assunto. E eu queria, antes de passar a bola aqui para o Tiago e para o professor, para as considerações finais dele, eu quero lembrar todos vocês aí que são associados da Adicosul, da Adicer, lembrar vocês que, olha só, é uma oportunidade gigantesca e eu acho que não está fechado ainda, vocês podem participar lá, e se vocês quiserem maiores detalhes, procura o Tiago, ou então liga aqui para nós, que a gente dá o telefone de todos eles lá, você vai, com certeza. Eu diria que é o seguinte, você vai melhorar para o seu cliente e vai melhorar como empresa. Eu acho que é por aí. Tiago, obrigado pela sua presença, sua palavra final. Carlão, sempre um prazer. Eu acho que, sem dúvida alguma, temos um processo e uma parceria altamente inovadora aqui. Estamos super agradecidos. Também mando um abraço para o Tiburcio, já que eu não mandei, mas super agradecidos pela parceria também com a Andave e com a Adicosul. E, sem dúvida alguma, as portas ainda não se fecharam, tá? Então, também incentivo a todos as revendas que não, da Adicer, da Adicosul, que ainda não estiverem nessa, entrem em contato com a Adicer no desafio Adicer, que vão fazer parte desse convênio e a gente está disposto a ajudar o máximo possível que nós conseguirmos. Então, agradeço demais, agradeço ao professor Roberto Rodrigues pela parceria, a você, Carlão, por toda a parceria desses últimos anos e também gostaria de convidar todos, não só para ler a revista, mas a partir dessa revista, dessa edição, iniciamos uma parceria com a Agro Revenda no sentido da Thrive cada vez mais se posicionar como uma empresa não apenas de tecnologia, mas que traz conhecimento para o setor para a profissionalização financeira e de crédito. Então, nos procurem nas nossas mídias sociais, nos procurem através do nosso site, que a gente está disposto a contribuir com todas as revendas e todas as indústrias do nosso mercado. Maravilha. Professor! Sim. Parabéns primeiro aí pela iniciativa, pelo programa, Carlão, a todos vocês aí na Agro Revenda, muito legal, fiquei muito honrado com a oportunidade de falar um pouco sobre essa parceria com a Thrive, da Mackenzie, com a FIA e com a Adicer, a Adicosul, que é, de certo modo, um braço da Andave. Realmente fico grato e reitero as palavras do Tiago para que aquelas revendas que ainda não ingressaram no projeto, que o façam o quanto antes para que possam também gozar dessa oportunidade que é ímpar, né? É inovadora e é bem, digamos assim, não existe algo semelhante até então. Então, realmente, fico feliz aí com a oportunidade, espero contribuir bastante com essas revendas agrícolas e devolver um fragmento daquilo que eu já recebi do setor agronegócio,
Então, tudo que eu tenho em termos de conhecimento, relacionamento, realização profissional, vem do agro. Então, nada mais justo que devolver a eles, de alguma forma, através dos nossos estudos e das nossas intervenções. Um abraço para vocês e muito obrigado mesmo aí, parabéns por tudo que vocês estão fazendo pelo setor e pelo segmento de revendas. Maravilha, gente, show de bola. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Se você nunca tinha escutado falar em pesquisas intervencionistas, aí, nesse momento, falar em intervenção, um negócio assim, ó, tá vendo? Olha, amplamente positivo esse negócio de intervencionista. Eu até vou chamar, acho que o professor Tiago, fazer uma intervenção aqui na revista Agro Revenda, porque eles vão contribuir muito com a gente. Então, ó, um forte abraço a todos vocês. Se vocês ainda não se inscreveram aqui no canal, pelo amor de Deus, véio, só essa entrevista aqui, só essa prosa aqui já vale a sua inscrição. Se inscreve aí no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário e, principalmente, você vai fazer igual o pessoal da Thrive, igual o pessoal do Mackenzie, vai espalhar esse vídeo aqui por todo o Brasil. Vai ou não vai, moçada? É isso aí, Tiago. Obrigado, Tiago. Obrigado, Roberto. E para vocês que estão na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu!